família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores. E eu tenho certeza que você aí do outro lado também quer chegar nos 300 mil, 400 mil, 500 mil seguidores no seu próprio Instagram. Porque hoje a gente vai falar como criar uma presença forte nas redes sociais em 2025. E eu trouxe dois especialistas, não é um só não, são dois para te auxiliar nesse crescimento. Eu trouxe o Sérgio Leal e o Lucas Pim. Sérgio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato. É um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar do nosso conhecimento com vocês. Lucas, muito obrigado também pela sua presença. Agradeço também, obrigado pela presença de todos que vão estar olhando o nosso podcast e escutando. E antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A FLOT, materiais pedagógicos, que a gente fez um podcast especial aí da FLOT. Acessa lá no nosso YouTube. Foi uma entrevista incrível dentro do estúdio ali, dentro da fábrica da FLOT, com todos os detalhes, mostrando como é realizado ali todos os materiais, como surgem as ideias. Eles têm uma parceria com a USP, tem estudo em cima de cada material que eles estão construindo. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Entra no site sobrasa.org e seja voluntário. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. E o aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Tenha todos os dados do seu aluno na palma da mão. Mande gráfico, faça avaliações, envie vídeos. Excelente ferramenta para o seu dia a dia que você é professor. E o Fábrica Criativas de Aula de Natação. Você que está com dificuldade de criar plano de aula, está sem tempo, a gente te auxilia, te entrega um e-book prontinho, com 7 semanas, 56 aulas prontas para você chegar na borda da piscina e já aplicar as suas aulas. Mas vamos deixar de papo e vamos para o que interessa, né? Hoje, as redes sociais têm mais de 144 milhões de pessoas que utilizam. No Brasil, 66% da população utiliza as redes sociais. Os brasileiros passam 3 horas e 37 minutos por dia nas redes sociais. Todo mundo está aí, todo mundo está vendo as redes sociais, mas como crescer nessas redes sociais e como equilibrar, Sérgio, a inteligência artificial, que todo mundo fala que é a nova tendência, então vou usar a inteligência artificial para fazer os meus conteúdos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter aquela autoridade, aquele equilíbrio de você mostrar também a sua autonomia, a sua emoção. Como equilibrar a inteligência artificial sem perder a autenticidade da marca? Perfeito, Renato. Excelente pergunta. Se você quer utilizar a inteligência artificial sem perder a sua autenticidade, a sua naturalidade, sem perder aquela parte humana do conteúdo que você publica, justamente a inteligência artificial ela veio para ajudar todos nós, produtores de conteúdo. Eu acredito que todos nós utilizamos, inclusive você que não utiliza, eu recomendo a utilizar. E para que você deixe com naturalidade, você pode usar de duas maneiras. Você pode, por exemplo, fazer da sua maneira primeiro e depois utilizar a inteligência artificial para que ela possa aprimorar ou otimizar e depois você dá os seus últimos toques. Ou você pode dar o primeiro pontapé, o primeiro passo com a inteligência artificial e assim finalizar da sua maneira, com a sua linguagem e passar para o seu lado humano com a sua comunicação para que você não perca a autenticidade do seu conteúdo. Assim você deixa a sua naturalidade, passa a sua mensagem e utiliza a inteligência artificial. Eu geralmente coloco primeiro nas redes sociais e depois eu vou refinando. Você vai melhorando o prompt. Deixa mais humano. Ou acrescenta isso que eu quero falar. Então você vai melhorando. Você só não pode colocar e a primeira resposta já utilizar. Senão fica aquela padrão que todo mundo faz. Como você está fazendo aí, o seu concorrente está fazendo igual. E Lucas, como a atenção do público cada vez mais fragmentada e que o pessoal quer cada vez vídeos mais curtos, conteúdos mais rápidos, como identificar um ponto emocional que realmente conecte com a audiência? Bom, essa é uma pergunta muito interessante também. E para começar, acho que primeiro de tudo você tem que entender o que o seu público precisa. Qual que é a dor dele, qual que é o sonho, o desejo. E aproveitando das ferramentas de inteligência artificial, uma coisa que você pode fazer é pedir ajuda para o ChatGPT, que é uma ferramenta que a gente usa bastante,
para dar conselhos e até ele mesmo pode fazer a pesquisa para você sobre o seu público. Então, se você é um personal que dá aula de natação, você pode fazer um prompt ou conversar com ele. Eu acho que é muito interessante a conversa com o ChatGPT, ele é muito incrível para isso. Então, você pode chegar, perguntar, explicar sobre o seu público. E é importante você saber. Então, quando você sabe o que ele precisa, você gera mais conexão, você mostra mais autoridade e assim ele vai ficar mais interessado em você e vai consumir mais conteúdo de você. Então você precisa estudar o seu público. Então pega quem são seus maiores concorrentes. Quem são seus concorrentes grandes? Eu trabalho com natação. Essa conta XXX são as maiores da minha área. Começa a estudar essas contas. Então começa a consumir o conteúdo deles, ver por que eles cresceram. E não tem problema nenhum você começar a copiar, começar a fazer algo parecido, ou até colocar no chat GPT para ele identificar os pontos fortes. Então coloca lá, identifica os pontos fortes, ou faça um resumo do que ele está realizando. Então a inteligência artificial também vai te auxiliar a analisar. E aí eu te dou uma outra dica. Começa a pesquisar lá fora. Então, o que tem da sua área e tem canais lá fora que você pode trazer para cá? Porque ainda ninguém vai perceber que você está copiando. Então, pega os maiores. Eu entro no site japonês, russo, chinês, começo a olhar os canais de natação lá de fora e trago aqui para o Brasil, e aí é inédito, é novidade, porque ninguém está vendo, só eu procurei esse conteúdo. E a importância também dos ganchos, né? Que a gente tem esses 3 segundos iniciais, como o pessoal está bem fragmentado, quer coisas rápidas, esses 3 segundos é o mais importante para você criar esses ganchos. Mas aí, Sérgio, por que muitos criadores postam com frequência, mas não crescem? É o que a gente mais vê, eu estou postando, vocês pedem para eu postar todo dia. Na sua experiência, quais são os erros silenciosos que sabotam a autoridade e conversão? Muito bom. Muitas pessoas sofrem com isso, inclusive a frequência é um fator determinante para o seu crescimento, inclusive não é porque você está postando todos os dias que você não cresce. Isso ajuda e tem outras coisas, óbvio, que fazem com que as pessoas consumam mais o seu conteúdo. Porque as redes sociais são de pessoas, então o que você publica tem que ser interessante para as pessoas que estão assistindo. Então, é interessante você utilizar dos ganchos, obviamente que você falou, dos 3 primeiros segundos, ganchos visuais, ganchos com texto, de uma transição. Eu lembro recentemente, eu comentei com o Lucas de alguns memes, por exemplo, de uma pessoa caindo, aí já passa para o seu vídeo falando, isso chama a atenção e faz com que a pessoa consuma o seu conteúdo. E fazer conteúdos de qualidade, por exemplo, conteúdos educacionais, conteúdos que estejam na boca do público, por exemplo, de assuntos que já estejam sendo falados com as outras pessoas. Eu vou dar um exemplo que é do meu nicho, por exemplo, do meu gosto pessoal, que ultimamente estou tendo os playoffs da NBA. Então, é um assunto que está sendo falado. E se você falar sobre os playoffs dentro do seu vídeo e utilizar algum gancho, óbvio, que estiver nexo com o seu nicho, muito provavelmente você vai cair dentro de uma tendência, dentro de um anúncio, de uma rede de pessoas que falam sobre isso e consomem esse tipo de conteúdo. E a probabilidade de você ser visto, ser validado por essas pessoas é muito maior. Então, acredito que você pode refinar o seu conteúdo, utilizar também, como o Renato falou, de outras pessoas que já têm sucesso na área, pedir para a inteligência artificial, pedir para que a inteligência artificial cite os pontos interessantes de impacto nos vídeos das pessoas que mais têm resultado, para que você também possa incluir nos seus vídeos e ter um melhor resultado. Uma dica também que eu dou para o pessoal aí do outro lado é testar diferentes formatos e ganchos. Então, usa esse gancho, usa esse tipo de vídeo, aí depois na semana seguinte utiliza outro, compara um do outro, vê qual que deu mais audiência, qual que deu mais engajamento, e vai tentando. Na hora que você acertar e esse deu, começa a repetir. Aí você pode repetir sempre o mesmo formato, sempre o mesmo gancho, não tem problema nenhum, que você identificou o que seu público gosta e continua trabalhando isso. E aí isso vai começar a gerar compartilhamento nas suas redes, isso vai te auxiliar no crescimento. Então, às vezes, eu tô postando e não funciona, às vezes está postando sempre a mesma coisa e não é isso que seu público quer. Então, começa a mudar, começa a criar diferentes formatos, que isso é muito importante. E aí, Lucas, como construir, então, um posicionamento digital sólido, que resista às mudanças do algoritmo, que eles mudam completamente a todo momento, e do que essas tendências passageiras?
Bom, realmente, quando a gente olha para toda a atualização do Instagram ou das redes sociais, a gente percebe que só nesse primeiro semestre de 2025 teve mudanças, várias mudanças. Então, já mudou o tamanho do formato, já mudou a quantidade de tempo que você pode fazer um vídeo. Então, antes era 30 segundos, depois virou 90, agora está podendo postar até 10 minutos. Então, sempre vai estar mudando e não vai parar agora, sempre vai mudar. Então, o importante é você estar de olho nas tendências e o que está acontecendo no mundo. Então, estudar é a coisa mais importante. É uma coisa que facilita muito é ter uma equipe colaborando com você. Então, uma equipe de marketing ou uma pessoa especializada nisso. Eu, por exemplo, tive um tempo patrocinado pelo Facebook, que hoje em dia é a Meta, e eu tinha uma consultoria em grupo e depois eu tinha uma consultoria individual dentro da Meta, então conversava com o pessoal lá dos Estados Unidos, pessoal do Brasil, era semanalmente. Então, eu testava as novas ferramentas do Instagram, do Facebook e sugeria novas mudanças. E aí eles também analisavam minhas redes sociais e davam sugestões para eu fazer durante a semana. Aí na semana seguinte a gente via os resultados, eles analisavam, a gente tentava a semana. E às vezes tinha algumas ações que eu tomava que parava de dar resultado. Tava dando resultado, tava tendo crescimento, aí de repente o vídeo parava de ter visualização, de engajamento, ou mesmo a conta diminuía. Aí eu conversava com o pessoal da Meta, falava, nossa, mas aconteceu alguma coisa, não é possível. Diminuiu o alcance, tá? Eu tô fazendo igual, o mesmo formato, o mesmo gancho, as mesmas coisas e não tá dando certo. Não, continua a mesma coisa, é a mesma coisa. Aí na semana seguinte, eles entravam em reunião comigo, não é que mudou mesmo? A gente percebeu, porque às vezes até lá dentro mesmo eles nem sabiam que tinham mudado alguns parâmetros, porque a mudança é tão rápida e a todo momento que às vezes nem os próprios integrantes do Meta sabem que teve alguma mudança. Por isso que é importante dessa atualização, de você ter uma equipe que está estudando constantemente. Às vezes você vem, funcionava isso há um ano atrás, há 6 meses atrás, a semana passada, mas agora não funciona mais. Tem que estar em constante a evolução, estudando novos cursos, vendo no YouTube, vendo quem está crescendo, analisando. Então, isso é muito importante. E aí, Sérgio, o que significa o engajamento de valor em 2025? Você crescer, mas crescer com esse valor. E como que isso influencia diretamente as vendas e a construção da comunidade? Porque não adianta você ter vários seguidores se você não faz vendas, se você não tem uma comunidade engajada. Todo mundo quer ter um crescimento, mas ele quer ter o dinheiro no final do mês. Excelente pergunta, esse é um tópico muito atual. Inclusive, para que você tenha um crescimento de valor dentro do Instagram, dentro da rede social que você publica, justamente é você acrescentar valor para a sua audiência, para o público que te assiste. Por exemplo, você dar dicas de assuntos de problemas que você resolve, dar soluções, você dá uns passos mais fáceis para que a pessoa consiga fazer aquele problema que você resolve, você agregar realmente valor dentro do seu conteúdo. Então, por exemplo, dicas, conteúdos educacionais, você ensinar ou trazer, por exemplo, num podcast, pessoas que também falam sobre o seu assunto para amplificar a sua rede. Isso valoriza demais. E sempre você ter um direcionamento, por exemplo, já que você disse que a venda é algo determinante, algo muito importante e caso você não faça venda, não adianta de nada ter muitos seguidores, muitas pessoas dentro do seu Instagram, das redes sociais que você consome ou que você publica. Você tem que fazer conteúdos direcionais. Por exemplo, você está educando uma pessoa, vou dar um exemplo. Você está educando uma pessoa a tomar um café e você vende café. Então, você prepara o filtro de uma certa maneira, você coloca o café até uma certa quantidade, você faz um conteúdo sobre isso, ensinando as pessoas a fazerem um bom café e depois você pode mostrar o seu produto, você pode falar das qualidades do seu produto. É interessante você alterar entre conteúdos apenas educativos e conteúdos em que você inclui justamente aquilo que você faz, o serviço e o produto que você divulga, para que as pessoas também fiquem sabendo daquilo que você faz, porque é muito importante, né? Se as pessoas não sabem, elas não vão comprar. E às vezes o que você faz é muito melhor do que o que elas já consomem. E o que eu comento que às vezes o nosso objetivo final é a venda. É a venda de um produto, é a venda de um serviço. Só que se você ficar só fazendo vendas, ninguém vai te seguir. Porque a pessoa chega uma hora que ela cansa e ninguém quer comprar, ninguém quer gastar dinheiro hoje em dia. Então as pessoas vão deixar de te seguir. Então você, como o Sérgio falou, você tem que entregar conteúdo, tem que entregar alguma dica, alguma informação
para que ele queira te seguir. Então, alguma coisa que ele consiga colocar em prática no dia seguinte. Nossa, olha, isso é legal, isso eu nunca tinha pensado, eu vou começar a fazer isso. Aí ele faz, dá resultado, ele vai querer pegar outra dica para poder dar resultado e começar a crescer. Então, você tem que entregar conteúdo nas suas redes sociais, não só fazer vendas, vendas, vendas. A venda tem que ser oculta. Quando ele menos perceber, ele está comprando seu produto, porque ele sabe que o caminho vai ser mais rápido comprando aquele produto. Ele viu o resultado, ele viu o resultado, ele viu o resultado. Nossa, mas se eu comprar esse produto, eu vou ter um resultado muito mais rápido do que eu ficar esperando esses conteúdos gratuitos. Então, você faz uma venda oculta. Não adianta você ficar só fazendo vendas, 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 senão as pessoas não vão te seguir. E, Lucas, quais os formatos ou estratégias de conteúdos você considera indispensáveis hoje para transformar seguidores em compradores fiéis? Você é excelente nisso. Vocês auxiliam aí a natação criativa, vocês são os designers aí da natação, auxiliam a gente nas redes sociais e vocês dão várias dicas aí para o nosso crescimento. A gente está mais de um ano aí junto. E quais são esses formatos que você sempre fica falando para mim e às vezes até puxando minha orelha que eu não estou fazendo? Hoje é interessante, começando pelos formatos, pelo conteúdo em si. Hoje é indispensável a gente utilizar os Reels, os Shorts ou os vídeos do TikTok. Vídeo é uma coisa muito importante. Então, se você quer fazer uma estratégia de crescimento, vídeos tem que ter. Porque ela alcança mais pessoas e ela também é muito mais fácil de você chamar atenção, gerar conexão. Ele é mais dinâmico do que um vídeo parado ou um post como aqui parado. Então, é interessante fazer vídeos. E algumas estratégias interessantes que a gente pode usar, e uma coisa que está sendo muito utilizada por marcas, são a collab. Então, você pode fazer uma collab com outro produto, como a Fini e a Intermed, se eu não me engano, ou você pode ter uma marca e chamar um influencer, como o Neymar ou qualquer outra pessoa. E aí é interessante, quando você chama um influencer, você pode gerar mais humanismo à sua marca. E além disso, você ainda chama o próprio público desse influencer para a sua marca. E outra estratégia muito utilizada, e está sendo mais utilizada, é o termo chamado UGC, que é nada mais, nada menos que é o seu próprio cliente criando conteúdo para você. Então, se você tem um produto, que é uma caneca, por exemplo, e você dá para ele, ou ele compra de você, você pode pedir para ele, ou dar uma promoção depois, para ele fazer um unbox da sua caneca. Então, ele vai lá filmar com o próprio celular dele, abrindo. Ou se você tem um aplicativo como a Swim Tracking, você pode pedir para um professor mostrar o aplicativo, utilizando no dia a dia. Isso é muito interessante, que isso mostra que faz com que os seus clientes, seus futuros clientes que vão comprar de você, até aumenta a porcentagem de chance de ele comprar de você. Certo, mas aí, como transformar esses seguidores em compradores fiéis? Fazer com que eles comprem o seu produto? Perfeito. É uma pergunta, inclusive, que eu acredito que muitas das pessoas fazem diariamente. Como você transforma os seus seguidores em compradores. O Instagram ou as demais redes sociais, elas têm uma métrica que é a mais preferida, que justamente é o engajamento. Se as suas publicações não têm um engajamento, quer dizer que as pessoas não têm tanto interesse naquilo que você faz. E justamente é o interesse naquilo que você faz que faz com que as pessoas tenham mais tendência em comprar o que você produz. Nós utilizamos uma estratégia de 3 passos, onde nós aprendemos, obviamente, consumindo conteúdos de pessoas que já são autoridade na área e que falam muito sobre. Não sei se você conhece, mas nós somos alunos do Rafael Kiso, nós aprendemos com ele. E ele fala muito sobre mídias sociais, sobre social media e assim por diante. Ele utiliza uma estratégia que eu acho muito interessante, que é você produzir conteúdos de descoberta, conteúdos de consideração e conteúdos de conversão. O que seriam esses 3 tipos de conteúdos? Inclusive, alguns deles nós falamos, só que não com essa nomenclatura. Conteúdos de descoberta, justamente, é aquele conteúdo, quando eu falei da NBA e do Playoffs, que já está sendo falado por pessoas. Então, você faz conteúdo para ser descoberto por outras pessoas. Para aquelas pessoas que você tem, que fazem parte do seu nicho. Por exemplo, 5 dicas, ou você faz uma trend adaptada para o seu nicho sempre. Aí você já entra em um assunto que as pessoas estão falando. Depois, conteúdos de consideração, agregando valor que você já falou também. Então, por exemplo, como você fazer o filtro de café, como você produzir o seu café da maneira
como fique mais interessante para você, é algo que você passa valor para a pessoa. Essa pessoa, ela vê que você está entregando valor, ela passa a te consumir, como você falou também. Ela passa a te consumir, passa a gerar mais interesse, e gerando mais interesse, ela consegue consumir mais coisas que você faz. E consumindo mais coisas que você faz, justamente você pode começar a produzir conteúdos de conversão. Os conteúdos de conversão já são conteúdos mais diretos, mais direcionados para o seu produto. Então, por exemplo, se você vende, como você vende equipamentos de natação ou auxílio em materiais didáticos, na parte de natação você fazer conteúdos ensinando como utilizá-los, é um conteúdo que vai fazer com que mais pessoas venham perguntar sobre o que o seu produto faz, qual o valor dele, o que ele oferece, como que eu posso conseguir ele. Você falar mais sobre o que você oferece, mas antes, claro, tendo essa captação de pessoas. Na parte de descoberta, na parte de consideração para validação e na parte de conversão para que você transforme estes seguidores em clientes. 42% das pessoas que utilizam as redes sociais, eles fazem compra por essas redes sociais. Então, está muito em alta você utilizar as redes sociais para fazer as vendas. Aí a gente tem várias redes sociais. E aí, como saber qual rede social eu vou, Lucas? Como eu posso usar o mesmo conteúdo para todas? Eu estou no TikTok, eu estou no Instagram, estou no YouTube. Você faz o mesmo conteúdo ou você tem que fazer diferente? Ou você pode perder força colocando em todas? Como eu pensar nesse termo de multicanalidade? Bom, cada canal e cada rede social ele tem uma dinâmica diferente. Então, é importante a gente fazer uma estratégia diferente. Um exemplo, o YouTube, ele é uma plataforma que possibilita você colocar vídeos de 1 hora, 2 horas, 3 horas. E lá o pessoal já está acostumado a ver o vídeo em vertical, por mais tempo. Então, ali é interessante você fazer um conteúdo mais denso. Então, um conteúdo mais falado, um podcast é um bom lugar também. Mas já as redes sociais como Instagram e TikTok, já é mais importante a gente utilizar um vídeo mais rápido, que a pessoa normalmente está lá, está aqui parada e está está vendo vários. Então, quanto mais rápido e se você tiver um gancho melhor, no caso, no começo, mais provável que você puxe a atenção dela. E também tem algumas dinâmicas diferentes em relação ao Instagram e o TikTok. Então, o TikTok, hoje em dia, a gente fala que é um lugar como mais uma comunidade em si. Então, provavelmente, falar mais sobre sua vida, como daily vlogs, é mais interessante do que no Instagram, que o Instagram é mais focado em marcas, em produtos em si. Sérgio quer completar para falar aí, Sérgio. E completando o que o Lucas estava falando, eu acredito que para fazer conteúdo multidirecional, é interessante você também reaproveitar o conteúdo que você faz. Por exemplo, o podcast, você pode fazer cortes e postar no Instagram, no TikTok, no YouTube Shorts. Você pode, por exemplo, escrever um artigo de blog, esse artigo virar um vídeo no YouTube, e esse vídeo no YouTube fazer alguns cortes para direcionar para as outras redes sociais. É algo que facilita muito o seu trabalho. E uma coisa que a gente comentou muito aqui, mas de forma oculta, são as métricas. Então, você tem que acompanhar essas métricas o tempo todo. Então, fez um vídeo, começa a analisar essas métricas. Quais são as métricas que vocês acompanham, assim, diariamente para medir o crescimento real de um vídeo ou da marca? Quer falar primeiro? Vai lá, Sérgio. Eu? As métricas que mostram o crescimento de uma marca. Isso, para você saber que esse vídeo deu certo, o canal está crescendo. Quais são as métricas interessantes para acompanhar? Perfeito. O engajamento é a métrica sensacional. O engajamento, então, curtida, comentário e, mais ainda, os compartilhamentos e salvamentos dos seus conteúdos. Então, se uma pessoa compartilha, quer dizer que é interessante e ela pensou em outra pessoa. E assim, pode ser compartilhado e sucessivamente. Então, essa parte é muito interessante. E outra dica também, e é uma coisa que tá ficando mais novo no Instagram, é os insights. E lá tem alguns dados muito legais. Um deles é a taxa de pessoas que viu os 3 primeiros segundos do seu vídeo. Então, se tiver alta, significa que o seu gancho já é bom e já ela vai para a próxima parte, que é ver o restante do vídeo. E outra coisa muito legal, você consegue ver aonde que a pessoa curtiu o seu vídeo. E você consegue ver se o que você falou, o movimento que você fez, foi interessante ou não. Então, se estiver alto, provavelmente você está indo no lugar certo e é aqui que você vai crescer mais.
Então não é simplesmente postar o vídeo e deixar ele lá. Você tem que analisar cada vídeo, analisar a semana, analisar o mês. O Instagram ele tem a opção de você ver os últimos 7 dias, os últimos 28 dias. Então vai analisando qual foi o vídeo que cresceu mais, o que você falou naquele vídeo, qual foi o formato, qual foi o gancho. Quando eu comecei lá atrás, o que dava engajamento eram os comentários. Então por isso todo mundo falava, escreve eu quero, escreve não sei o que. Você induzia as pessoas a escrever no comentário. A Meta descobriu isso e cortou. Então, hoje, o que dá engajamento é primeiro o compartilhamento e depois o salvamento. Então, você tem que induzir as pessoas a compartilharem. Se o Instagram percebe que eles estão compartilhando, que aquele conteúdo está sendo de valor para aquela pessoa e ela está compartilhando com uma pessoa que ela gosta. Então, vocês hoje tem que falar no seu vídeo, compartilhe esse vídeo, salve para você ver mais tarde. Você fala, mas vai ficar batido toda vez falando a mesma coisa? Toda vez falando a mesma coisa, porque você acha que é sempre a mesma pessoa que está vendo seu vídeo, mas não é. Quando você produz um conteúdo, ele chega para até 3% do seu público. Então, eu tenho 360 mil seguidores, vai ser 3%. Então, hoje, esse vídeo agora da manhã foi para 3%, ou da tarde foi para 3%, mas outros 3%. Pode ser que um ou outro esteja naquele meio. Então, não é sempre a mesma pessoa que está assistindo o seu vídeo. Você tem que conseguir variar. E além dos seguidores, Lucas, que outros ativos digitais você acredita que os criadores deveriam cultivar com intenção aí? Bom, hoje em dia, eu acho que uma coisa muito interessante é a comunidade. Então, você tendo uma comunidade é um infoproduto que bastante influencers estão fazendo, porque quando você tem uma comunidade, você tem você tem clientes que vão consumir o seu conteúdo diariamente, semanalmente, e você pode fazer cursos, você pode vender e-books, você pode fazer tudo mais com uma comunidade. Então, acredito que comunidade é uma coisa muito interessante para você fazer. Não sei se você tem mais alguma outra sugestão. Acredito que também como ativos você pode construir listas de WhatsApp, de e-mail, pedir contatos e assim você terá mais fontes de contato ativos para que você possa contatar futuramente e ser uma possível fonte de renda ou fonte de informação para essas pessoas. Então, uma dica que o pessoal do Facebook sempre me dava em todas as consultorias, uma dica que ninguém dá, então para o vídeo, anota que essa é muito importante, é você fazer encontros presenciais com o seu público. Então, você criar conexões com eles e não só no mundo virtual. Uma coisa é você conhecer um nome ali do seu WhatsApp, do seu Instagram, que é Lucas. Outra coisa é você conhecer ele pessoalmente. A sua conexão, a sua emoção com ele aumenta muito mais e você vai seguir ele por mais tempo. Então, crie encontros presenciais, crie comunidades no WhatsApp, converse diariamente, responda todos os comentários dentro do seu Instagram na medida do possível. Hoje tem ferramentas da inteligência artificial que consegue fazer essas respostas padrões e rápidas, então você tem que criar essas conexões. Se você conseguir fazer encontros presenciais, aí é show de bola. Então, conheça seu público, traga ele para o seu dia a dia. Então, isso é importante. Aí, senão, você cria a comunidade do WhatsApp, você cria alguma coisa, vai dando dicas, vai pedindo dúvidas dele, vai respondendo essas dúvidas. Você tem que criar conexões com esse público. E para quem já tem autoridade, para quem tem uma rede social forte, está ali próxima ali da natação criativa e deseja escalar ainda mais, ele deve trabalhar collabs, tráfego pago, marketing de influência, o que funciona? Bom, de fato, então é importante a gente estar sempre aparecendo para a pessoa. Então, além de fazer anúncios focados em crescimento, é importante você estar aparecendo para as pessoas lembrarem de você. Seja você uma pessoa, seja você uma marca. Um fato muito interessante é o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola ela gasta milhões em anúncios que vão aparecer na TV, que vai simplesmente aparecer ela lá. Não vai diretamente estar vendendo o produto. Então, vai te dar o preço ou coisa do tipo. Mas ela só aparece só para você lembrar. E você vê em todos os lugares. Você pode ver na TV, você vai ver em um anúncio, em um outdoor na rua, em um wallpaper no metrô, em todo lugar. Até pessoas consumindo, porque você consegue observar que esse produto tem com qualquer pessoa. Então, seja uma pessoa de classe média, classe alta ou classe baixa. Uma coisa que às vezes acontece, tem pessoas que me contratam para eu divulgar marca, para eu mostrar marca. Aí chega no final do contrato ou no meio do projeto, fala, mas não está vendendo, eu não vendi, achei que eu ia vender. Só que eles têm que entender também a criação dessa marca
e o fortalecimento da marca. A venda não é tudo. Então, isso vai ser a longo prazo. Então, você está fortalecendo a sua marca, está ficando na cabeça das pessoas. E, às vezes, não é esse mês que ele vai comprar o seu produto, não é esse mês que ele está precisando. Aí, daqui 6 meses, quando ele precisar, ele vai lembrar, porque ele viu várias vezes essa marca, ele viu um influenciador. Hoje, tem até estudos que eu vi que os influenciadores são mais contratados do que os próprios atores de novela, de filmes, que antes qualquer comercial era atriz de novela, da Globo. Hoje os influenciadores têm mais poder de influenciar as pessoas do que as próprias pessoas que antigamente eram as pessoas em alta. Então, hoje o jogo virou um pouco. Então, você contratar um influenciador para divulgar a sua marca é importante, mas às vezes por posicionamento, para você fortalecer a sua marca e não propriamente por venda. E aí, a longo prazo, você vai obter esse resultado, porque as pessoas às vezes querem esse resultado muito a curto prazo. Eu tenho certeza que você ainda tem muitas dúvidas. Falou, mas vocês não falaram o tamanho do vídeo, qual que é o formato do vídeo, quanto tempo eu tenho que gravar, porque a gente vai fazer uma entrevista especial para falar o poder dos vídeos nas redes sociais. Então, eu sei que ficou um pouco superficial, você está reclamando aí do outro lado, mas calma que a gente vai chegar lá. Queria que o Lucas deixasse as suas redes sociais, falasse um pouco sobre o seu projeto, para quem quer crescer nas redes sociais. Bom, eu e o Sérgio, a gente é sócio, a gente trabalha numa agência chamada Envor Digital. Então, só você procurar no Instagram ou YouTube, @Envor_digital. E, Sérgio, qual que é a importância aí, você acha, de contratar uma empresa, uma equipe, ou contratar que nem vocês, uma agência? Perfeito. Bom, são várias importâncias, tem vários aspectos que podem te ajudar. Eu vou citar alguns que são, por exemplo, o tempo. Acredito que você, por exemplo, se você cuida de uma marca ou se você é um profissional liberal, que você fornece o seu serviço, o seu produto, você tem muita demanda durante os seus dias, durante a sua semana e pode ter pouco tempo livre para que você possa dedicar à produção de conteúdo, a cuidar e a gerir as suas redes sociais. E também não saber sobre as métricas, sobre as coisas que você tem que fazer para que você tenha um bom resultado e ter que descobrir isso tudo sozinho. Enquanto você faz o seu trabalho, eu acredito que seja muita coisa para uma pessoa só. E nós fazemos esse trabalho, nós tiramos esse peso das suas costas. Então, você deixa de se preocupar tanto com as redes sociais para se preocupar mais com o seu trabalho e nós cuidamos dela para você. E também, caso você também deseje anunciar o seu produto, o seu serviço, não fazer só uma gestão de mídia, nós também fazemos o tráfego pago do seu serviço, do seu produto. Então, acho que é de suma importância. Hoje é importante você ter a sua rede social, hoje é o seu currículo, a sua vitrine, as pessoas te enxergam. Então, hoje eu vou chamar o Sérgio para ir num restaurante. Vamos num restaurante italiano tal. A primeira coisa que ele vai fazer é olhar nas redes sociais para ver que restaurante é esse. Se ele não tiver uma foto e não for atrativo, ninguém vai querer ir num restaurante. Então, primeira coisa, alguém indicou seu serviço, a pessoa vai procurar na rede social. Se não é atrativo, ele não vai querer consumir o seu serviço, o seu produto. Só que às vezes, se você não tem esse tempo, como se diz, não é só postar, você tem que analisar, você tem que ver as métricas, você tem que ter um planejamento, você tem que buscar informações. E às vezes contratar especialista vai te fazer esse caminho ser muito mais rápido e vai dar alguns atalhos para você para ter esse crescimento. Hoje a natação criativa, o recorde no mês foi chegar para 13 milhões de pessoas, a média ali está entre 3, 4 milhões nos últimos meses. Então, como chegar para tanta gente? Como você conseguir fazer vendas? Hoje eu tenho um mailing ali de mais de 18 mil pessoas que já compraram produtos meus. Então, hoje eu já tenho a minha clientela que eu entrego, crio um produto novo, então eu já tenho para quem entregar de quem já comprou. Eu tenho uma recompra muito grande. Então, quem consumiu um produto da natação criativa vai para outro, que vai para outro. Então, eu já construí ali, graças à ajuda aí do Lucas e do Sérgio. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer os nossos parceiros que nos auxiliam, a Flote, materiais de natação, então seja para iniciação, seja para aperfeiçoamento, seja para treinamento, com certeza tem um material que você precisa, plataforma Educar para você se capacitar, o aplicativo da Swimtrack que te auxilia aí para você ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e a Fábrica Criativas de Aulas de Natação que te auxilia no plano de aula. Sérgio e Lucas, muito obrigado e já convido vocês aí para uma nova entrevista para a gente falar o poder dos vídeos nas redes sociais. Perfeito, obrigado. Estaremos aqui
presentes. Então, muito obrigado para vocês aí do outro lado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Segue o canal da Natação Criativa. Segue o canal da Envor. Enver. Envor. Muito obrigado e até a próxima entrevista.